Muito legal, né? Quando a gente fala, tá demorando, não tá indo, tá empacado. Meu Deus, por que que a fulana vai? Por que que a ciclana vai e comigo não vai? A natureza não dá salto. Você não planta uma semente de maracujá hoje e amanhã você está comendo maracujá. E nós somos igual à natureza. Tudo que a gente começa, ela tem um tempo para poder germinar, um tempo para poder crescer, para a gente poder colher aqueles frutos. A gestação é assim. Então, absolutamente tudo é assim. E muitas vezes a gente, quando entra nesse movimento de comparação, a gente está vendo só o estado presente. A gente não sabe há quanto tempo essa pessoa está nessa luta, há quanto tempo ela está plantando, o que que ela precisou fazer para poder arar aquela terra, para poder adubar aquela terra, para poder colocar aquela semente. Tem uma máxima dentro do mundo do autodesenvolvimento que é, né? Nunca compare o seu bastidor com o palco do outro. Porque a gente tem uma visão 360 do que a gente está passando, tanto nos bastidores quanto no palco. Uma coisa, eu tô ali remoendo, cheio de dor, e quando eu mostro para todo mundo, eu tô com um sorrisão na cara e que dentro o bicho está pegando aqui dentro. Só que o outro é a mesma coisa. Aqui dentro tá tudo remoendo, o bicho está pegando, e lá fora tá com sorrisão e tá dando conta de fazer um monte de coisa. E tem a trajetória individual de cada ser. Então, às vezes, a gente se compara com o outro e a gente fala assim, nossa, ela fala tão bem, nossa, ela escreve tão bem, nossa, ela sabe se expressar de uma maneira tão clara. Há quanto tempo essa pessoa já faz isso? E não é só isso dentro da profissão, na vida. A gente não sabe a história de vida que essa pessoa teve, que ela precisou lapidar e trabalhar essa fala para poder ser ouvida, essa escrita para poder ser sentida. Então, a gente não sabe o que está em volta da história de vida dessa pessoa. E quando a gente entra num movimento profundo de comparação, a gente entra numa dor porque a gente compara tudo que a gente é com um pedacinho da outra pessoa. E aí fica desumana essa conta. É 100% de uma integralidade de dor e amor e horror com 5% de alegria, que é o que está mostrando ali naquela propaganda, naquela mídia, naquele... É desumano com a gente entrar nesse movimento. E se a gente for trazer esse movimento dentro da família, aí, fia, aí acabou. Porque a gente vê a nossa mãe, o nosso pai naquele movimento austero, porque eles são os donos da verdade, eles educaram a gente. A gente fala assim, meu pai e minha mãe deveria ter feito diferente, poderia ter feito outra escolha, poderia. Quando você vai olhar a história de vida dessas pessoinhas lindas, você fala, puta merda, por que que um dia eu pensei isso? E isso é um relato meu, assim. Eu sou filha de pais separados. Meu pai foi embora quando eu tinha 5 aninhos e foi viver a vida dele, reconstruir a vida dele, sassaricar no mundo. E minha mãe ficou ali, né? Mulheres fortes, porque eu dou conta de tudo, porque eu não preciso de homem para nada. Eu vou criar, eu vou educar, porque eu sou foda. E eu tenho que ser, porque se eu não ser, a pessoa vai morrer. Então tem que ser foda por mim e pelos filhos. E foi esse padrão que eu trouxe para toda a minha vida. Então, uma mãe muito forte, muito poderosa, então eu me constituí uma mulher muito poderosa, muito forte, casada, quase 20 anos de casada, mas ainda com esse aspecto de eu tenho que dar conta de tudo. E quando você entra no movimento de entender as histórias, de perceber assim, eu não tenho que dar conta de tudo não é porque minha mãe deu que eu tenho que dar. Eu tenho um companheiro do meu lado, sinto muito que ela não teve, eu tenho. Então eu posso dividir isso com ele. Mas olhando bem no âmbito familiar, eu lembro quando eu fui tratar minha mãe no campo energético e espiritual, como muitos de vocês aqui sabem, e um pouco da história dela foi vindo, que eu parei um dia, eu falei assim, Deus, eu não imaginava que ela tinha passado por tudo isso. Eu nunca imaginei que minha mãe tinha sentido essa dor desse tamanho. Então, cara, de verdade, eu tô no lucro. Porque o que essa mulher deu para mim é infinitamente maior do que ela recebeu. E na minha percepção era só um pouquinho. Mas no mundo dela foi além do que ela tinha. Ela deu muito além do que ela tinha entrado em contato com a vida dela. O amor, a presença, o afeto, que para mim foi tão pequenininho, eu sentia que poderia ter sido tão maior. E quando eu entrei em contato com a história dela, eu falei assim, ela me deu um mundo que ela nunca teve. Então, esses movimentos, a gente comparar as histórias, a gente não vai conseguir nunca
fazer um movimento diferente enquanto a gente estiver na comparação. É injusto olhar uma integralidade com um pedacinho da história do outro. E isso a gente começa a fazer com os nossos pais, a gente faz com os nossos filhos, a gente faz com quem está ao nosso redor. Porque mesmo os nossos filhos, a gente não tem ideia do que eles estão passando dentro deles. A gente acha que tem. Mentira. A gente acha que sabe tudo que está acontecendo com os nossos filhos. Ou mentira besta que a gente conta pra gente. Principalmente na adolescência. A gente acha que sabe tudo que eles pensam, tudo que eles sentem. Mentira. Mentira, a gente não sabe. A gente sabe aquele pedacinho que eles dão conta de mostrar ou de contar pra gente. Só um pedacinho. E aí, às vezes, a gente julga, briga, põe da bronca, tira celular, tira não sei o quê, porque a gente viu só um pedacinho da história. A gente precisa ter uma visão maior sobre isso. E às vezes essa visão maior não é só sobre a história daquela pessoa, mas entender que ela é um ser integral e que tem um monte de dores dentro daquela pessoinha. Assim como a gente também tem. E respeitar esse movimento é um movimento muito bonito de encontrar a nossa verdade. Porque a gente sabe as dores que a gente está sentindo aqui. Então a gente também se coloca no lugar do outro e fala assim, cara, ele também está no processo dele. Meu filho falou essas merda para mim, respiro. Se é alguma coisa que eu preciso trazer uma consciência, falar, cara, não é por aí. Eu entendo que você está em dor, mas não é desse jeito mordendo todo mundo que você vai poder levar a sua vida, a gente leva. Mas tem que entender, quando a gente fala de filho, né? Porque pipocou aqui o assunto do filho. Quando a gente fala de filho, qualquer movimento que esse adolescente está fazendo é um grito interno profundo de olhem para mim. Tem alguma coisa errada aqui. E que eu também não estou dando conta de falar o que é, porque nem eu sei o que é. E esse movimento também é um convite para essa mãe olhar para ela. Porque por experiência própria, muitas e muitas e muitas e muitas das dores que meu filho vivenciava estavam em direta ressonância com as minhas. Inclusive coisas que eu não dava conta de pôr para fora e ele falou assim, ah não, tá bom mamãe, você não dá conta, eu dou. E pimba. E aí não adianta só olhar para o adolescente e tratar nele, tem que tratar na gente também. Porque você está em ressonância, eu preciso trabalhar essa ressonância. E aí, na minha experiência, na maioria das vezes, assim, os 99% das vezes, quando essa mãe trabalha, ela libera o campo desse filho, esse filho para de entrar em ressonância com essa mãe, e aí ele vai viver as suas dores dele, e aí as dele, e aí não tem o que fazer. Só que daí, quando é a nossa dor, o fardo é mais leve. Dói, machuca, sangra, mas é mais leve. O fardo insuportável é sempre que a gente está carregando o outro. Não existe dor insuportável nossa. Não existe, gente. Não existe dor insuportável quando ela é nossa. Porque se a gente acessou aquela dor, é que a gente dá conta de curar ela. Se está no nível insuportável, pode olhar que você catou isso de alguém. Então está na hora de devolver. E os nossos filhos são mestres em fazer isso. Na adolescência, esse é esfregar na cara, né? Esse é esfregar na cara. Eles são mestres de falar assim, tá bom, mamãe, você não está dando conta, daqui para mim que eu dou. Ó, que dor, bobinho. Como é que vai dar conta? Eles são lindos instrumentos na nossa vida para mostrar isso. Eu lembro quando meu filho começou com o processo dele de automutilação, e eu olhava para aquilo, eu não entendia o que estava acontecendo. Foi a partir dali que eu falei, eu preciso trabalhar com essas mães para poder levar isso para elas. E aí a gente fez de tudo por ele. Tudo quanto é médico, tudo quanto é tratamento, tudo. E nada funcionava. Aí um dia numa constelação, se revelou que era comigo. E ele falou, não, mamãe, eu dou conta. Eu não dou conta de viver sem você. Se você morrer, eu não dou conta. Então eu vou no seu lugar. Eu falei, oi? Oi? Eu não gostei desse acordo. Não gostei desse acordo. Não gostei desse negócio. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. E ali eu comecei o meu movimento profundo de olhar para mim. E esses sinais já tinham vindo antes.
Eu lembro uma vez que ele começou com as espinhas, né, as abençoadas espinhas da adolescência, as abençoadas. E levamos um dermatologista, compramos as coisas, e compra creme, compra sabonete, compra. E aí tá lá, tá, o negócio. Eu falei assim, filho, pelo amor de Deus, filho, comprei os negócios para você passar, e você não passa, você tem um rosto tão bonito, menino. Passa esses negocinhos aí para você ficar bonito. E ele, mãe, tá bom, é que eu tô esquecendo isso aqui. Passou um tempo, porque meu filho, ele é um pouco delicado, só que não. Ele é meio ogrinho, minha benção. Ele falou assim, mãe, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, filho. Ele falou, ele lá no meu banheiro tem um monte de creme também, porque eu tenho umas espinhas, né, adultas, tem um monte de creme, um monte de coisa lá. Ele falou, nossa, mas você tem um rosto tão bonito, você é uma mulher tão bonita, por que que você não se cuida? Nem batom você passa. Aí a gente respira, aí depois que você respira, você faz o quê? Você fala, obrigada, filho. É isso. E isso foi um movimento bobo, assim. Então, se a gente é espelho num movimento tão bobinho desse, que, passar um creme no rosto, que aí a mãe não passa, tá enchendo meu saco, por quê? Nem você faz nem por você, porque você tá enchendo meu saco para me fazer. Agora, imagine num campo mais profundo, no campo energético, no campo sistêmico, do que não é compreendido, porque não está no cognitivo. A gente é espelho em tudo, não é só no físico, para os nossos filhos. A gente não veio mãe deles à toa. Tem uma lição ali que precisa ser trabalhada. Tem algo ali que precisa ser ensinado mutuamente. E uma das coisas mais importantes que a gente vem para ensinar para os nossos filhos é o auto-amor. É respeitar a nossa verdade. Mas aí a gente quer falar sobre isso, mas não quer viver isso. A gente fala sobre auto-amor, a gente fala sobre auto-respeito, a gente fala sobre aceitação, a gente fala, mas não vive. E aí é onde eles viram e falam assim, não sei por que você está falando. Você fala, mas não faz. A gente fica puta. O que esse menino acha que é para falar desse jeito comigo? Porque é verdade, né? E nem sempre a gente vai dar conta de vivenciar aquilo que a gente fala. A gente sabe que tem que vivenciar, mas às vezes a gente não dá conta porque a gente também não se encontrou com a gente. E aí a gente tem que começar o movimento de voltar para casa, para nossa casa interna. E que para a mãe é como se fosse um egoísmo. A gente entende isso como egoísmo, mas isso não é. Isso é auto-amor. Como assim eu vou falar não para o meu filho? Vou. Ele vai ter que aprender a lidar com esse não, porque nesse momento é o meu momento. E a adolescência é o momento para que isso aconteça. Enquanto eles são pequenos, o movimento dessa mãe, desse pai, é sim integralidade, o tempo todo com aquela criança, porque ele precisa adquirir um monte de coisa. Então é ali, full time. Mas a adolescência, ela não é chamada de segundo parto à toa. Porque é uma ruptura, precisa acontecer essa ruptura. Ela é necessária. Porque essa mãe e esse pai, eles precisam voltar a ter vida própria. E esse filho e essa filha, eles precisam entender que tem um mundão maravilhoso lá fora para poder, meu filho, vamos, pelo amor de Deus, vai para a vida, porque ninguém dá conta de ser mãe e pai a vida inteira, não. É um trabalho muito pesado. Você acordar e dormir full time pensando naquela bençãozinha, ninguém merece isso não, gente, a vida inteira. E é bom que tem adolescente escutando, porque eu gosto de falar com eles também, porque eles já sabem que é assim mesmo, porque eles enchem o saco. Então, 24 horas por dia nesse movimento materno e paterno é enlouquecedor se for pela vida inteira. Ou por isso que pai e mãe é função. É função, pai e mãe é função. E essa função tem tempo de validade. Mas a mãe não dá conta, né, gente? Porque a gente quer pôr os pintinhos embaixo da asa. E o nosso pintinho não pode crescer, porque daí meu pintinho vai crescer. Não quero meu pintinho crescer, mas precisa. E se a gente não dá conta de deixar nossos filhos ir para a vida, aí ficamos adultas, como a Isabelle falou, ainda nesse sistema muito louco dos nossos pais querendo a aprovação deles. Essa constante aprovação que a gente quer dos nossos pais é porque a gente ainda não rompeu com eles. E o rompimento não é do amor, porque o amor não tem como você romper, ele vai ficar no coração e vai para sempre. Mas é um rompimento, inclusive, do que o outro acha de você.
E a primeira pessoa que eu tenho que romper isso são com os meus pais, na vida adulta. E isso começa a ser construído na adolescência. Por isso que eles são tão rebeldes. Tipo, ai, mãe, acho que você falou para mim, eu não sei se faz tanto sentido para mim, mas não. É, que bom que começa essas interrogações na cabeça. É o momento disso. Porque senão chega que nem eu, com 35 anos de idade, em simbiose completa com a minha mãe, achando que ainda tinha que contar absolutamente tudo da minha vida para ela. E não. Se eu quisesse contar, beleza. Mas eu tenho que? Não. Eu não tenho que nada. Eu sou uma mulher adulta. Se alguém tem que partilhar das minhas coisas comigo, é o meu companheiro. Porque ele está construindo uma vida comigo, não minha mãe. Isso é ficar entrando em contato com a verdade. É muito do que vocês falaram. Ah, não tem uma verdade absoluta. Não, a gente é uma essência. Mas existem as nossas verdades que a gente vai entrando em contato com elas. E essa verdade da gente entrando em contato é entendendo o que eu preciso deixar para trás, o que eu vou seguir agora no meu caminho, o que eu estou transformando em mim e estou sendo eu. Eu falei isso daqui, eu acho que não foi muito o que eu queria dizer. E já saiu da verdade, filha. Aí como que eu volto? Ari, ferrou, eu não estou dando conta de fazer sozinho. Pede ajuda. Um dos mecanismos da vida adulta saudável é pedir ajuda. Porque criança se joga no chão, esperneia e fala, me vejam e resolvam o meu problema. O adulto é, carai, tô com problema, vou ter que buscar ajuda. Não dou conta sozinha. Aí eu busco ajuda. Então, para você falar assim, Ari, eu não sei muito bem como que eu tô indo para essa verdade. O movimento é, olha, você dá conta de fazer sozinha? Ótimo, estou na caminhada, um dia de cada vez, beleza. A natureza não dá salto, vamos que vamos. Plantei hoje, daqui 6 meses para nascer, beleza, vamos. Tem que deixar, tem que adubar, tem que pôr água, tem sol. Eita, já adubei, pus sol, sombra, chuva, tudo e não vai. Essa semente não está indo. Pede ajuda. Às vezes precisa de um profissional para poder ver qual que é o problema dessa terra. Esse adubo está errado. Você plantou maracujá e quer comer uva. Então, como é que você plantou maracujá? E aí você vai buscando mecanismos para te colocar no seu movimento, em busca da sua verdade. Quanto tempo isso, Ari? A vida toda.